Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rezadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Jesus, Maria e José. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, aonde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, aonde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, aonde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui. Pai querido, te louvamos e agradecemos por essa oportunidade de aprendermos sobre as sagradas medicinas da floresta. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja à frente deste trabalho. Ancoramos no Mestre Jesus, Mãe Maria e Arcanjo Miguel, todo o conhecimento que será entregue durante essas aulas, assim como todas as nossas cerimônias. Que o Senhor seja o grande filtro, que o Senhor possa recrutar os seres espirituais que estarão trabalhando junto conosco durante todo esse trabalho, trazendo clareza e resultados práticos nas vidas de todas as pessoas que acessarem esse conteúdo. Consagramos a nossa egrégora espiritual chave mestra, o Guardiões da Ayahuasca e cada aluno que cruzar o nosso caminho. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos à jornada Guardiões da Ayahuasca, uma jornada onde vocês aprenderão sobre as sagradas medicinas do ponto de vista de paciente, guardião e dirigente. Eu sou Sabrina Rafaeli, sou neurocientista, idealizadora do maior curso sobre Ayahuasca do Brasil e do mundo, Guardiões da Ayahuasca. E hoje você será apresentado aos principais temas que abordamos dentro do nosso treinamento online, que já ganhou agora uma versão presencial, prestes a acontecer nesse ano ainda, no mês de setembro. Esteja aberto para receber esses conteúdos, todos eles foram criados com muito amor, muita pesquisa e muita espiritualidade. A Ayahuasca é um espírito acima de tudo. Não podemos jamais dissociar a medicina da Ayahuasca da espiritualidade. Embora nós honremos muito a parte científica e ensinemos inclusive sobre ela, nós não ignoramos jamais o que a Ayahuasca de fato é. Há muita coisa na Ayahuasca que ainda não se pode explicar. E nós desvendamos aquilo que é possível e nos entregamos a essa força com muita confiança, uma força que nos conecta diretamente com o divino. A proposta dessa aula é tornar o seu processo mais seguro, assertivo e transformador. Mais do que simplesmente consagrar a Ayahuasca, nós queremos que você faça isso de forma consciente para trabalhar o seu inconsciente. Então nós traremos para vocês diversas dicas de como escolher um bom instituto, como aproveitar ao máximo essa força sagrada e transformar de fato a sua vida. Porque nós consagramos a Ayahuasca para tornar a nossa vida melhor, para colocar as coisas em prática, para recebermos uma luz, um direcionamento de como podemos alterar a nossa realidade. Se você não tem ainda uma clareza sobre o que você precisa alterar na sua realidade, eu diria que essa é a sua primeira lição de casa antes de consagrar a Ayahuasca. Então vamos começar falando sobre você, paciente, aquilo que você precisa saber para consagrar a Ayahuasca e ter muito mais resultados na sua vida. Você nunca consagrou a Ayahuasca ou está no início da sua jornada, é interessante trazer o que é a Ayahuasca. A Ayahuasca é a união de duas plantas de poder,
mariri e chacrona. Nessas duas plantas de poder, nós temos substâncias químicas que fazem com que acessemos o nosso inconsciente. Dentre essas substâncias, a principal delas é a dimetiltriptamina, uma molécula que o seu organismo já produz de forma endógena, ou seja, de forma natural. Mas ela é produzida e liberada na sua corrente sanguínea em grandíssimas quantidades em alguns momentos específicos da sua vida. Quando você nasce, quando você morre, mulheres em trabalho de parto ou em acidentes em que a pessoa morre e volta, ou seja, nas EQMs, experiência de quase morte. Durante esses períodos, a dimetiltriptamina entra no seu organismo, na sua corrente sanguínea, e assim você consegue vislumbrar em apenas 3 minutos a sua vida inteira. É como se você literalmente estivesse diante de um filme, e não apenas isso. Você consegue nesses 3 minutos, ou coisa do tipo, ver tudo aquilo que está errado e quais os caminhos possíveis para solucionar todos esses problemas. Só que o seu organismo, muito inteligente que é, tem uma substância que bloqueia esse tipo de efeito. Afinal, já pensou como seria viver 24 horas por dia acessando o seu inconsciente? Seria um desastre, enlouquecedor, para dizer o mínimo. Então, o seu organismo, ele começa a produzir uma outra substância que vai degradar a dimetiltriptamina, e não apenas a dimetiltriptamina, mas alguns neurotransmissores que cumprem papéis importantes no seu bem-estar, para que você não fique mole demais. É o caso também da degradação da serotonina, que você conhece como hormônio do bem-estar. Geralmente fica ali um pouquinho abaixo do normal para quem está passando por processo de depressão. E que substância é essa que bloqueia a ação da dimetiltriptamina e reduz também a serotonina? É a monoamina oxidase. A monoamina oxidase é responsável por você não sentir a dimetiltriptamina produzida naturalmente pelo seu corpinho. Mas aí chegou a ayahuasca, com a combinação perfeita. E que combinação é essa? Na folha, na chacrona, nós temos mais dimetiltriptamina, ainda mais do que o seu corpo já produz. E no cipó, nós temos uma outra substância para calar a monoamina oxidase. São as beta-carbolinas. As beta-carbolinas conseguem silenciar a monoamina oxidase por um período de tempo em que a dimetiltriptamina fará efeito durante o processo, durante a sessão de ayahuasca. Mas aqui você não vai ter só 3 minutos de acesso ao seu inconsciente. Você vai ter 4, 5, às vezes 6 horas, quem sabe até mais, durante o tempo que durar a sessão. Isso é extraordinário, porque ao acessar o seu inconsciente, você vai fazer uma varredura de tudo aquilo que está adoecendo o seu corpo físico, tudo aquilo que está te fazendo mal, tudo aquilo que você está fazendo mal para as pessoas. É o momento de reavaliar as suas ações, porque sim, o seu inconsciente vai esfregar na sua cara tudo que você está fazendo de errado. A medicina vai te mostrar como ser uma pessoa melhor, o que você pode fazer para solucionar problemas de relacionamentos, falta de perdão, escassez financeira e por aí vai. Os benefícios da ayahuasca são infinitos para quem consagra. Ela já comprovadamente começou a trazer melhorias para casos severos de depressão, além de curas de vícios profundos, como vícios em drogas, como cocaína, heroína, crack e por aí vai. Pessoas que têm problemas de alcoolismo e muitas doenças físicas já começaram a apresentar inúmeras melhoras e até mesmo curas, para que as pessoas realmente consigam ter uma vida normal. A ayahuasca, ela trabalha dentro da sua mente, dentro da sua consciência, e ela faz isso de uma maneira bastante peculiar. A dualidade vai se apresentar de uma forma muito clara durante o processo da ayahuasca, ou seja, ela cura você pelo contraste. Passar por uma sessão de ayahuasca muitas vezes é como calçar um sapato muito apertado durante o dia todo e sentir aquele alívio ao tirar o calçado. A ayahuasca vai colocar você de frente aos seus maiores problemas, as suas maiores dores, para mostrar a você quantos motivos você tem para ser grato pela vida que você tem. Quantas oportunidades Deus e a vida te dá de ser uma pessoa melhor e você desperdiça.
ao consagrar a ayahuasca, você precisará ser corajoso de enfrentar as suas sombras. E é por isso que muitas cerimônias podem trazer a você processos densos em que você vai abrir inúmeras limpezas. E o que são, afinal, essas limpezas? Vamos falar um pouquinho sobre elas? É muito comum que nas cerimônias você precise expurgar algumas coisas que estão no seu organismo para que você se veja livre de questões emocionais, mas também de questões físicas. Se você é paciente e está começando agora a consagrar a ayahuasca, você precisa saber, em primeiríssimo lugar, não é todo mundo que pode consagrar a ayahuasca. Como assim, Sabrina, não é todo mundo? Existem algumas restrições. Por exemplo, pessoas que têm histórico familiar de esquizofrenia ou a própria pessoa tem esquizofrenia. Infelizmente, a ayahuasca vai intensificar esse processo. Se você tem filhos, pai, mãe, irmãos próximos que tenham essa doença, é muito provável que ela venha desencadear em você também. Mas o que é a esquizofrenia? Porque apenas dizer que esquizofrenia não pode é muito simples. Geralmente as pessoas que possuem esquizofrenia perdem a noção completa da realidade. São pessoas que têm delírios persecutórios, que muitas vezes acreditam que estão sendo vigiadas, que existe um chip implantado em suas cabeças, vendo tudo o que pensam, tudo o que dizem, tudo o que fazem. E essas pessoas entram em processos de perturbações internas, elas não ficam tranquilas, elas se sentem o tempo todo vigiadas, não dormem com tranquilidade, não estão sempre desconfiadas de tudo e de todos. E se você, por acaso, apresenta algum tipo de sintoma desse tipo, não consagre a ayahuasca. A ayahuasca não é para você se você tem esquizofrenia ou alguém na sua família com algum desses sintomas. A ayahuasca também não é recomendada para quem tem borderline ou mesmo bipolaridade. Mas aqui muita gente confunde, muita gente acha que o borderline ou até mesmo a bipolaridade são apenas disfunções de humor, são oscilações de humor ao longo do dia, mas é muito mais do que isso. Bipolaridade, por exemplo, é marcada por dois momentos que vocês já vão compreender. A gente costuma chamar os bipolares de maníacos depressivos. E por quê? De uma forma resumida e fácil de entender. O bipolar ele tem duas fases. Geralmente a fase maníaca, em que ele fica com muita energia no corpo, muito feliz, e nesse momento de muita energia, de muita felicidade, ele realiza muitas coisas e alguns exageros também. Às vezes são exageros com relação à alimentação, às vezes exageros com relação a compras, com algumas substâncias como drogas, como bebidas, eles estão felizes, eles estão repletos de energia. Nunca ninguém vai dizer que nessa fase o bipolar tem algum problema, porque ele aparentemente está muito bem, bem até demais, ao ponto de nem sentir sono, cansaço. Isso ele desconhece, mas aí de repente ele se causa determinados prejuízos, porque na fase maníaca ele acaba exagerando em algumas condutas. Isso traz consequências e joga o bipolar na fase depressiva. E essas fases, elas são longas, elas não duram ali um mês, 2 meses, às vezes 6 meses, às vezes um ano inteiro numa fase maníaca, um ano inteiro numa fase depressiva, difícil de sair, inclusive. E quando eles entram na fase depressiva, eles ficam mergulhados nessa fase. É difícil de sair dessa fase. Eles realmente ficam sem esperança nenhuma de continuar a vida. E por que não pode consagrar a ayahuasca se você tem bipolaridade? Essa é uma resolução do CONAD. Por que não pode? Porque pessoas com bipolaridade são altamente imprevisíveis. Um dos sintomas, inclusive, que incluem dentro da bipolaridade é o surto. A gente vai falar sobre surtos ainda. Surtos, eles podem acometer qualquer pessoa, mesmo quem não tenha nenhum tipo de doença pré-existente ou disfunção emocional. Mas no caso da bipolaridade, a chance do surto acontecer é muito grande, assim como no caso do borderline, que a gente já vai explicar aqui a diferença. Bipolares conseguem se relacionar com as pessoas, mas eles têm essas fases distintas e são um pouco difíceis de lidar. E na força da ayahuasca, o risco de surto, de uma imprevisibilidade dentro do seu comportamento é muito grande. E é por isso que é muito arriscado. E até hoje, a resolução do CONAD é para que bipolares não consagrem a medicina da ayahuasca. E borderline? O que é o borderline? Como ele se comporta? Qual é a grande diferença do borderline para o bipolar? Bom, ambos não podem consagrar a medicina da ayahuasca segundo o CONAD.
Mas a grande diferença entre o borderline e o bipolar é que o borderline ele é tempestuoso, ele tem oscilações bruscas de humor no mesmo dia. O borderline que está muito feliz pode ficar extremamente irritado, nervoso. Então as relações do borderline são sempre tempestuosas, difíceis de lidar. E novamente aqui o grande problema na força da medicina é essa imprevisibilidade de reação. O borderline pode começar a gritar, pode querer se atirar na fogueira, pode agredir pessoas. Por quê? Porque ele tem um comportamento imprevisível. E com isso torna toda a sessão insegura para as pessoas que estiverem em volta. Por isso que o CONAD não recomenda que sirva ayahuasca, que tome ayahuasca qualquer pessoa que tenha esse tipo de problema emocional. Agora, já tem muitos relatos de pessoas que melhoraram com a ayahuasca, mesmo tendo esses problemas? Sim, tem, mas não é a resolução que o CONAD nos passa. Então, nós, como Instituto, não estamos autorizados a servir a ayahuasca para pessoas que tenham esse tipo de problema. Mas se você que já tem esse problema, já tomou ayahuasca, já consagrou e já sentiu melhora no seu próprio processo, ok, só vá com calma. Tome muito cuidado para que você não acabe desencadeando um problema ainda mais intenso. Porque surtos, eles trazem sequelas neuronais, então a gente precisa ter muito cuidado com essa parte. Epilepsia. Epilepsia, gente, é outro fator que também tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando a pessoa desenvolve uma crise durante a força da ayahuasca, ela pode entrar em processo de parada cardíaca. E eu já tive um processo no meu instituto de uma pessoa que entrou também numa crise de epilepsia, e essa pessoa teve essa parada cardíaca. Se a gente não tivesse preparado para prestar os primeiros socorros, teríamos perdido ali uma vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a epilepsia, ela pode sim trazer um problema para você durante uma sessão. Então se você tem esse problema, por favor, não consagre, porque não é seguro para você. Sabrina, eu tenho depressão e tomo remédios controlados. Eu posso consagrar a medicina da ayahuasca? Tomando remédios controlados, você não pode. O que você pode fazer? Uma descontinuação temporária dos remédios que você toma. Se você fizer uma pausa, essa pausa ela é de acordo com as medicações que você toma. Então, você tem que conversar com o instituto responsável para que ele oriente você quanto tempo você precisa ficar sem tomar cada um dos medicamentos, ou pode conversar também com o seu médico. E aí sim você vai poder consagrar a ayahuasca. A ayahuasca não pode interagir com antidepressivos e ansiolíticos que interagem com a monoaminoxidase. O que pode acontecer nesse caso? Que geralmente acontece que é o problema. Lembra que eu comentei lá no início da aula que a monoaminoxidase ela é responsável por degradar ali a serotonina também, para que você não tivesse o corpo muito amolecido, não relaxasse demais? Então, os antidepressivos, eles fazem o quê? Eles também vão silenciar um pouquinho a monoaminoxidase, não tanto quanto a ayahuasca faz, mas eles vão fazer com que a monoaminoxidase perca um pouquinho da sua ação, para que a serotonina possa chegar na fenda sináptica. E aí, gente, a dimetiltriptamina, que é a molécula principal da ayahuasca, ela tem uma estrutura muito parecida com a serotonina. Ela se encaixa na mesma fenda sináptica que a serotonina. Então, quando você consagra a ayahuasca no efeito do antidepressivo, você vai ter uma quantidade muito grande de serotonina na fenda sináptica, mais a dimetiltriptamina. E isso vai ser muito para o seu organismo. Qual que vai ser o resultado disso? O que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Mas o que é essa síndrome? É como se fosse uma overdose de serotonina. O seu corpo vai ficar tão relaxado, mas tão relaxado, que você pode entrar em parada cardíaca e vir a óbito em uma sessão de ayahuasca. É por isso que antidepressivo, ansiolítico, não pode interagir com a ayahuasca de jeito nenhum. Inclusive, gente, eu sou um caso que consagrou a medicina no início da jornada, concomitantemente com antidepressivo, e por sorte estou viva. Eu tomava na época estalopram e alprazolam, que são dois remédios que interagem com a monoaminoxidase. E qual que era o efeito no meu corpo? Eu afundava no colchonete. Eu não conseguia mover um dedo. Se eu tivesse que entrar no processo de limpeza, eu abria a limpeza em cima de mim. Eu vomitava em cima de mim mesma. Eu não conseguia puxar um saquinho para vomitar. E esse é o efeito perigoso da combinação, da interação dos remédios controlados com a ayahuasca. Eu dei muita sorte, mas poderia não ter dado. Eu poderia ter passado por uma parada cardíaca no instituto.
Então eu ficava extremamente gelada, segundo os relatos das pessoas que estavam cuidando de mim, parecia realmente que eu já tinha desencarnado, branca igual um papel, e o meu processo assim introspectivo era muito, mas era muito intenso nas minhas primeiras consagrações. Então fica a dica para você, jamais consagre a medicina da ayahuasca concomitantemente com remédios controlados. Faça a descontinuação para uma consagração segura. Peça auxílio do dirigente do instituto que você for consagrar ou do seu médico. Agora, voltando a falar sobre as limpezas podem ser tanto físicas quanto energéticas. É por isso que sempre é orientado que você faça uma dieta pré-cerimônia. Que dieta seria essa e por que você precisa fazer essa dieta, esse preparo? Um preparo que não é feito somente de alimentação, mas de outros fatores também. Mas falando de alimentação, geralmente não é recomendável que você consuma carne vermelha. Frango a gente aqui também costuma cortar, né? A gente não corta peixe, mas tem egrégora que corta o peixe também. Bebida alcoólica, coisas industrializadas, alimentos muito açucarados, né? Então, tudo que for artificial, a gente pede para você evitar durante a semana que antecede a ayahuasca, no mínimo 3 dias antes de consagrar a ayahuasca. Agora, para que você faz isso, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho da carne rapidamente, só para vocês entenderem o contexto. A carne, ela não apenas vai tornar o seu processo mais pesado, mais denso, porque a digestão dela demora até 2 dias para ser feita, o que acaba trazendo para você um baita de um desconforto gastrointestinal durante o processo. Corpo pesado, a alma não voa. Isso é importante que você saiba. Então, esse é um dos fatores principais. Mas a questão energética da carne também é muito forte. Por exemplo, na PNL, ou mesmo dentro do coaching, da hipnose, existe um trabalho de ancoragem que a gente faz, em que a gente ancora na nossa carne, na nossa pele, uma determinada energia. Então, a gente geralmente, nesses exercícios, se leva a sentir uma vibração, uma emoção com bastante intensidade. Quando ela está no ápice, a gente elege uma parte do nosso corpo para segurar e assim registrar a emoção nessa carne, nessa pele. Com o animal não acontece de forma diferente. Geralmente, todo animal, quando está indo para o abate, ele já sente essa vibração antes mesmo de ir para o abate. Então, é ancorada na carne do animal toda a energia de sofrimento e de desespero. Não pense você que durante uma sessão de ayahuasca em que você vai se sensibilizar muito para todos os processos, você não vai sentir essa energia, porque sim, você vai. E ali você pode abrir processos de limpezas energéticas muito intensos durante o seu processo de ayahuasca, durante a sua cerimônia. Então, por isso, nós recomendamos que você não coma carne vermelha ou frango, ou mesmo peixe, se você conseguir ficar sem. Tem gente que não consegue ficar sem nenhum tipo de proteína nesse sentido, né? Tem gente que não come ovo. Então, a pessoa acaba optando pelo peixe, que é um pouco menos prejudicial, mas também carrega essa energia. E sobre a parte de bebidas alcoólicas, as bebidas alcoólicas não apenas vão intoxicar o seu organismo, como podem convidar inconscientemente os obsessores. Então, não é recomendável que você intoxique o seu organismo com álcool. O álcool, ele realmente acaba trazendo, inclusive, morte de neurônios. É péssimo. A gente fala aqui que álcool não é bom em nenhum momento da sua vida, nem em celebração. Para quem já está na espiritualidade há mais tempo, já acessou essa consciência de largar de vez, né, a utilização de álcool. Eu costumava gostar muito de vinho. E até mesmo vinho eu abandonei. Então eu tomava vinho em ocasiões especiais, como Natal, Ano Novo, e eu abandonei porque não fez mais sentido para mim. As últimas vezes que eu tomei vinho, eu me senti extremamente mal. Eu senti a energia, a frequência, e falei, nossa, isso não ressoa mais com a minha energia. Então fica aqui a dica também, o álcool ele tem uma vibração muito densa, e isso vai sim interferir e atrapalhar o seu processo. E comida industrializada, açúcar, o que isso pode fazer? Bom, esses são alimentos altamente inflamatórios. Se o teu corpo estiver inflamado, é muito provável que você tenha até uma certa dificuldade de sentir a força da ayahuasca. Ou você vai acabar abrindo muita, mas muita limpeza. Então a gente fala, o corpo desintoxicado, desinflamado, vai proporcionar para você um processo muito mais confortável. O que acontece quando você entra em limpezas desgovernadas é que você acaba muitas vezes não conseguindo prestar atenção no seu processo propriamente dito. Você fica muito fechado no desconforto. O desconforto ele acaba atrapalhando você de receber as bênçãos divinas, né? Então já vamos falar agora sobre que tipos de limpeza e quais significados, mas é importante você saber que o seu preparo energético, espiritual e físico
vão fazer enorme diferença. Outra coisa que a gente fala, mantenha-se calmo nos ambientes, não é mantenha-se em ambientes calmos. Sabe por quê, gente? Porque quando você decidir consagrar a ayahuasca, todo tipo de coisa vai vir no seu caminho para você não conseguir ir. Então, se você mora com pai e com mãe, eles vão encasquetar com alguma coisa, marido vai brigar com alguma coisa, várias coisas virão para tirar você do centro. Então, o que eu digo para você é mantenha-se calmo nos ambientes. Qualquer ambiente. O ambiente está tumultuoso, mantenha-se calmo, pegue um fone de ouvido, saia para caminhar, não se deixe afetar. Saiba que quando você decidir consagrar a ayahuasca, muita coisa vai aparecer para te impedir, mas se comprometa, não deixe de ir. Agora chegou lá na cerimônia e mesmo assim veio vontade de abrir limpeza, mesmo tendo feito a dieta certinho, Sabrina não comia essas proteínas animais, eu tirei todo industrializado, excesso de açúcar, tudo, tô com o corpo limpo. Importantíssimo se hidratar também, beber bastante água, porque a água é o que transporta todas as substâncias no seu organismo. E não é beber água somente no dia da cerimônia, é nos dias que antecedem, pelo menos 3 dias antes, você realmente se regrar a tomar aquela quantidade de água ideal para o seu peso corporal, tá certo? Geralmente de 2 a 3 litros de água por dia. Você precisa estar hidratado para sentir a força da ayahuasca. Tem gente que não sente a força da ayahuasca, e por que será que não sente? Em muitos casos, a pessoa está simplesmente desidratada. Então, esse também é um pré-requisito fundamental. Se manteve calmo diante de todas as coisas que aconteceram no seu ambiente, se alimentou direitinho, maravilha, vai chegar na sessão e pode ser que mesmo assim você abra limpeza. E aí, que tipo de limpeza você pode abrir? Você pode abrir a mais assustadora de todas, a que todo mundo tem medo, é o vômito. E o vômito geralmente vem para purificar aspectos do seu físico quando você não fez o preparo direito, ou vem também como aspecto energético. Geralmente você vomita coisas que você andou engolindo, que você não gostaria de ter engolido. Então, em geral, o que você está vomitando? Aquilo que você não quer aceitar mais. Você está vomitando, colocando para fora o basta. Isso aqui eu não posso aceitar mais. Isso aqui está me envenenando, eu preciso me posicionar. Então, sempre pergunte para a medicina, o que exatamente estou limpando nesse vômito? Eu não posso deixar de abrir um parênteses aqui para os rezadores experientes. Por quê? Porque, em geral, o vômito, ele vai te melhorar. Uma vez que você coloque para fora os nãos que você não falou, as coisas que você tem engolido, sapos que você tem engolido, pode acontecer no mínimo mal-estar que você sinta na cerimônia, se você for rezador experiente, você já querer vomitar de propósito. Então, a dica que eu dou para você é preste atenção para não transformar o vômito numa muleta. Porque às vezes você não precisa vomitar, mas você escolhe vomitar simplesmente porque você já colocou na sua cabeça que quando você vomita você melhora. Então, eu quero que isso passe, eu quero que esse desconforto passe e você acaba optando por essa limpeza, né? Por escolha. Então, tem muitos rezadores viciados em vomitar. Então, Sabrina, mas vomitar é horrível, mas tem gente que está tão acostumada que já faz isso de propósito. E tem outras formas de você limpar a energia que você está sentindo. E a gente já vai trazer quais são aqui agora. Outra forma de limpeza, que é bastante comum e também assusta bastante alguns que são inexperientes, é a diarreia. É muito comum que você sinta alguma dor de barriga, uma vontade de ir ao banheiro para fazer o número 2, mas em geral dá tempo de você chegar. Raras são as vezes ou as pessoas que não conseguem segurar. Pode acontecer em um estágio muito grave, vamos dizer assim, muito intenso, em que a pessoa está numa força muito intensa, e a gente logo vai falar sobre essa questão de força intensa, isso pode sim acontecer, mas não é tão comum, costuma dar tempo da pessoa chegar ao banheiro. E qual é o significado da diarreia? A diarreia geralmente vem quando tem excesso de medo. E esses medos podem estar relacionados ao medo de consagrar a própria medicina, de vivenciar aquele processo, de se entregar a esse processo espiritual, mas também pode estar relacionado ao que a pessoa está trabalhando ali internamente. Às vezes um medo relacionado ao chakra base, segurança de vida, questões familiares, financeiras, né, mágoas, dores, enfim. Então medos às vezes de se desligarem de alguma situação, de soltarem uma mágoa, uma dor, ou de fazerem algo que sabem que precisam fazer. A diarreia frequentemente vem
quando existe esse bloqueio em que a pessoa precisa fazer algo, mas ela tem medo dessa transição, dessa mudança. Bocejo. Bocejo também é limpeza, mas dependendo de onde ele começa a acontecer durante a cerimônia, tem um significado ou outro. O bocejo no início da cerimônia é uma adequação energética. É o seu corpo sentindo a força chegar, sentindo as energias que estão no campo e se adequando a essa frequência vibratória. Agora, quando você fica a cerimônia inteira bocejando, lacrimejando, coisas desse tipo, aí já tem muito mais uma relação com o cansaço. Uma relação que você precisa olhar com muita amorosidade relacionado realmente ao seu dia a dia. Então, aquela necessidade de se render ao descanso pode ser transmutada através do bocejo. O bocejo ele vem para transmutar essa energia, para te despertar. Entenderam? Então, assim, é muito importante observar o seu processo de limpeza para saber o que ele significa. O choro. O choro também é um excelente processo de limpeza, já mais relacionado a mágoas, a ressentimentos, a coisas que você literalmente precisa colocar para fora. Então, também é uma forma muito comum de limpeza que as pessoas têm. E riso, gente, também é limpeza. E o riso, geralmente, ele vai colocando para fora o desespero, vai colocando para fora o medo, vai colocando para fora o excesso de tristeza, tudo, todo o desequilíbrio, né? Então, o riso, ele é, acho que uma das melhores formas de limpeza, com certeza. E a gente também tem a dança. A dança é uma das formas mais elevadas de transmutação de energia. Inclusive, tem um post meu no Instagram em que eu falo sobre consagrar sentado, deitado ou de pé. E geralmente a pessoa consegue se levantar para bailar, ela está em processos muito elevados dentro das dimensões sagradas. E qual limpeza você vai abrir? Aquela que você precisar. Mas, conforme eu falei aqui no início, pode acontecer de você se apegar a uma forma de limpeza e acabar usando aquilo como muleta. A minha dica e sugestão é: converse com a medicina. Você sempre pode escolher. Eu escolhi. Eu tinha muita limpeza de vômito, mas era muita mesmo. E acontece que eu cantava e também dava aulas, como dou até hoje. E eu precisava da minha voz e eu ficava totalmente afônica, ficava sem voz, eu ficava rouca, gente, bem rouca. E inclusive eu tive relatos de irmãos que de tanto vomitar, consagravam com uma certa frequência, acabaram desenvolvendo um problema, né? Acho que é esofagite, se não me engano, um problema que prejudicava o esôfago e as cordas vocais também. Então, o excesso de vômito, pela acidez dele, pode realmente prejudicar. E eu fiz uma escolha, eu pedi para a medicina da ayahuasca me limpar de outras maneiras. Eu costumava ter processos bem introspectivos, assim, bem realmente quietinha no meu canto. E aí, depois que eu pedi essa diferença na limpeza, pedi essa mudança, a medicina me trouxe a dança, me trouxe o bailado, e isso transformou o meu processo e a minha vida, porque eu acessei camadas vibratórias mais elevadas e aquilo não apenas melhorou o meu processo, como me fez acessar outras camadas vibracionais na minha vida prática. Ao experienciar a ayahuasca de pé, na força do bailado, eu consegui acessar, gente, outra energia, a quinta dimensão, por assim dizer. E eu falo bastante disso nos posts, ainda falta uma certa compreensão, né, mais profunda. A gente tem aula inteira dentro do Guardiões da Ayahuasca falando sobre essa questão das frequências sonoras, frequências vibracionais, e como isso te afeta. A gente fala, tem uma aula só falando sobre bailado, para vocês terem ideia, né? Então, assim, tudo isso é muito complexo. Essa mudança corporal e física vai te levar para uma outra dimensão. E as curas e os acessos nessa outra dimensão são completamente diferentes. Então, faça o teste e eu tenho certeza que você vai perceber como é diferente o tipo de cura. Não que deitado você não vá ter cura, você vai ter cura, mas você vai acessar algumas camadas um pouco mais densas, né? Você vai limpar muito mais, você vai acessar mais dores. Agora, quando você senta, quando você fica de pé, quando você parte para o bailado, você acessa insights profissionais, melhorias na sua autoestima, melhorias na sua vida pessoal ali com seus familiares. Tudo isso acaba mudando, é uma outra esfera de cura. Olhe para baixo e enxergue os seus defeitos. Olhe para o alto e enxergue a sua luz e todas as suas qualidades. Essa é a grande diferença de quem se mantém deitado, afundado muitas vezes no colchonete durante o processo, e para quem resolve se levantar. É claro que as duas formas são necessárias, nós precisamos sim abraçar as nossas sombras, mas é muito bom quando a gente se conecta com a nossa luz, que afinal de contas é através dela que a gente transmuta as nossas sombras e consegue se expressar de uma forma diferente no mundo e na vida.
Um outro ponto pré-ayahuasca muito importante de trazer aqui é também evitar a relação sexual. Esse também é um pré-requisito, é uma recomendação que todo instituto vai passar. Isso porque a energia sexual é muito forte. E se você tiver relações um pouco antes da cerimônia, alguns dias antes da cerimônia, você vai acabar ficando com a sua energia confusa. Muitas vezes vai acessar curas que nem são para você, que são para o seu parceiro. Então é muito legal você manter a sua energia pura, né? E entrando ainda nessa parte, né, falamos dessa questão do preparo com relação à energia sexual pré-cerimônia. É muito importante durante o seu processo que você evite ao máximo incorporações. Teve gente que me perguntou isso lá nos stories dentro do Instagram. Sá, o que você acha das incorporações? A minha resposta é: depende. Depende do quê? O médium, ele é experiente? Ele é desenvolvido? Ele sabe controlar os processos? Ele sabe com que energias ele está lidando? Porque uma coisa é você ter um médium de incorporação experiente, um que sabe controlar aquilo que vem para ele, que sabe se beneficiar e beneficiar o campo com o que vem para ele. Outra coisa é a pessoa ser entusiasta, não sabe nada sobre Umbanda, não sabe nada sobre Candomblé, não sabe nada sobre as entidades e de repente está lá abrindo o seu campo para receber essas energias. Não vai ser bom. Porque, primeiro, essa energia nem sempre é uma energia de luz. Pode ser um zombeteiro, pode ser um obsessor. E aí o que vai acontecer? Você vai perder o seu processo, porque em vez de você receber a cura, é aquele ser que está se apropriando do seu corpo que vai receber. Eu tenho profundo respeito pelas religiões afrodescendentes, pela Umbanda, tenho profundo respeito pelo Candomblé, por todas essas religiões, também pelo xamanismo. Então, a gente precisa entender daquilo que a gente está fazendo. Não abra o seu campo para incorporações sem ter compreensão profunda do que é a mediunidade, sem trabalhar isso dentro de você, ainda mais em um campo de ayahuasca. Porque não só você vai atrapalhar o seu próprio processo, em vez de receber o processo de cura, você vai deixar que o ser que está dentro de você receba e você sai sem nada e com seu corpo exaurido, é isso que vai acontecer. Mas você pode acabar atrapalhando muito o trabalho das pessoas em volta. Porque dependendo da energia que você abrir espaço, vai vir como zombeteiro para atrapalhar o trabalho de todos. Então, não permita. O negócio simplesmente vem, aquele espírito vem, se apropria do meu corpo e eu não consigo controlar. Você consegue. Você tem o controle. Você pode falar de forma clara: eu não permito que o meu corpo seja dominado e apropriado por você. Eu não quero e eu não permito. Diga em voz alta, faça um decreto. Isso é muito importante. E outra coisa importante para você que vai consagrar, e logo mais eu vou falar para as pessoas que servem e são guardiãs, é você saber quem são os mestres, os seus guias e os seus guardiões que regem a sua energia. Para quem você vai pedir proteção? Independente de ser paciente, de ser dirigente, você precisa saber quem é que vai te proteger. Eu posso chegar no instituto que for, eu vou fazer a minha oração pessoal, privada, para o meu mestre, que sempre me acompanha. O meu mestre é Jesus, e onde ele não vai, eu também não vou. Então, quando eu chego no instituto para consagrar, seja qual for, eu reverencio o altar do instituto e faço a minha oração para o meu mestre trazer a minha proteção sagrada. E ali eu já estabeleço todos os filtros e ordeno que o meu corpo não seja dominado por nenhuma energia que eu não permita. E já coloco o meu Senhor Jesus Cristo me protegendo. Qual é o seu mestre? Jesus é o meu, mas qual é o seu mestre? Para quem você vai orar? Para quem você vai pedir proteção? Mas a egrégora ela tem que fazer a proteção, mas você é regente da sua alma. Então você tem que fazer também a sua oração de proteção sagrada para o seu mestre. Falamos sobre todos os pré-requisitos para você consagrar a ayahuasca, agora eu quero tocar num ponto bastante importante. Como escolher um instituto de qualidade, um que seja seguro? Isso é indispensável. Primeira coisa, você quer saber com quais mestres um instituto trabalha, ainda que de forma inconsciente, observe o altar desse instituto. Muitas vezes, em fotografias do Instagram, esse instituto já deixa ali exposto uma foto do seu altar. No centro desse altar, esse instituto estará representando o mestre regente dessa egrégora, mesmo que ele nem tenha parado para pensar sobre isso. Aquilo que você coloca como imagem no centro do seu altar é a energia regente do seu instituto.
e da sua espiritualidade. Geralmente, todo instituto acaba carregando essa energia regente que é do dirigente da egrégora. O dirigente vai colocar ali aquilo que ele considera mais importante, a imagem que representa os princípios e valores do seu trabalho. Então, por exemplo, no centro do meu altar, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho a Mãe Maria logo atrás de Jesus, fazendo essa retaguarda, eu tenho Arcanjo Miguel do lado direito, no caso de Cristo, né, olhando para frente do altar, ele está do lado esquerdo, e eu tenho arquétipos à direita de Jesus Cristo, mas Jesus, ele é o centro do meu altar, porque é o meu mestre regente. E a minha egrégora está ancorada nesse ser divino. Observe a egrégora que você vai visitar. Qual é o mestre regente? Outra coisa que também revela muito, e às vezes de forma inconsciente, é o nome da egrégora. O nome da egrégora carrega a energia primordial dessa casa, aquilo que ela vai trabalhar com maior profundidade. Então, tem muitas egrégoras que, sem querer, sem pensar, sem saber, colocam um nome, e esse nome é o que vai literalmente conduzir todos os trabalhos e as curas principais que vão acontecer ali. Eu, por exemplo, trabalho com desbloqueio emocional, trabalho com cocriação da realidade, eu trabalho com quebra de maldições, eu trabalho com a parte de prosperidade principalmente, e o nome da minha casa, Chave Mestra, ou seja, nós destrancamos todas as portas que impedem você de conseguir aquilo que você quer. Obviamente que com toda a luz também vem toda a sombra junto. A gente abre alguns baús de Pandora. As nossas cerimônias são bem intensas, costumam ser. Então a gente já sabe, já tem conhecimento disso. Uma vez que você sabe o nome da casa que está regendo ali aquela cerimônia, você já sabe também que tipo de trabalho interno você vai enfrentar. Quero falar sobre playlist, sobre o repertório que é escolhido. A música é uma grande medicina. É ela quem carrega as frequências norteadoras dos processos que acontecerão durante essa cerimônia de ayahuasca. E eu diria que uma das medicinas principais depois da ayahuasca. Então eu costumo, quando vou a um instituto diferente, pedir para ouvir, para acessar alguma playlist que tenha sido criada por aquele instituto. Se o instituto costuma ter músicas ao vivo, eu peço para ver vídeos ou alguma coisa que me traga essa conexão, para que eu possa avaliar e ver se aquilo ressoa ou não com a minha energia. Entenda a seriedade das frequências sonoras. Existem frequências umbralinas e frequências celestiais, todas elas dispostas em hertz. E a gente tem um estudo completo sobre simática dentro do Guardiões da Ayahuasca, mostrando com detalhes na parte física o que acontece com as frequências sonoras. Eu passei por uma experiência no instituto, uma vez, óbvio que não foi só questão de música, teve uma superdosagem de Ayahuasca envolvida nesse processo, eu já contei essa história outras vezes em outras aulas, mas vou repetir aqui para quem não escutou. Eu passei por um processo em que a dose que foi servida para mim foi muito alta e as músicas eram umbralinas. E ali eu entrei num processo de surto muito grande, ao ponto assim de praticamente ser atacada por seres espirituais, porque toda frequência umbralina e em que o campo não esteja bem ancorado, acaba trazendo muitos ataques energéticos e eu sentia cacetadas no meu corpo. Eu sentia espíritos batendo em mim. E ao sair dessa cerimônia, eu vi o meu corpo todo roxo. Então eram pancadas reais acontecendo, a nível energético se materializando naquele campo. E essa foi uma cerimônia que eu sofri muito, eu achei que eu ia morrer nessa cerimônia. No momento em que eu dei uma mínima melhorada, eu coloquei um fone de ouvido que estava comigo. Lembrei que meu celular estava carregando na cozinha do instituto, coloquei a minha playlist e comecei a me proteger com fone de ouvido. E eu conto essa história porque eu conversei na época com o dirigente, pedi para mudar aquela sequência de músicas, era uma sequência muito longa de um mesmo estilo de música, e é inclusive uma forma de análise para ver a frequência energética do instituto. E ali eu passei muito mal e não foi num ponto de vista positivo. Por isso que eu recomendo que você escute a playlist do instituto que você vai consagrar. E como que é uma playlist equilibrada? Primeira coisa, ouça algumas músicas e veja se você se conecta. Veja se aquilo te agrada, se aquilo ressoa com você. Algumas músicas pode ser que te revirem, porque às vezes você precisa passar por esse processo mais denso. Entende? Mas se a maioria das músicas que você ouvir antes de consagrar te revirarem sem ayahuasca, imagina quando você estiver na força da ayahuasca. Então, atenção.
O que eu posso trazer para você sobre uma construção saudável de playlist? Sequências muito longas de um mesmo estilo vão trazer surtos para o campo. Então você colocou um bailado, pode ser um bailado de alta vibração, mas você colocou 10, um atrás do outro, você vai bugar a mente de algum paciente no campo. Então toda vez que você vê frequência muito longa, né, de didgeridoo, que é aquele instrumento bem grave, ou então aquelas músicas indígenas que tem aqueles cânticos em que a Índia fica falando, trazendo repetição de sons, ou mantras muito repetitivos, em sequências muito longas, isso traz surtos para o campo. Então, dê uma olhada para ver se as playlists são equilibradas no instituto onde você vai consagrar. É uma questão de segurança. Por aqui eu mesclo bastante, coloco algumas músicas de relaxamento no início, depois eu vou trazendo músicas cantadas intercaladas com músicas instrumentais, coloco lá 3, 4 bailados no máximo, mas que não sejam muito longos, e aí logo já volto com uma música mais tranquila, vou intercalando, pensando que o bailado pode estar trabalhando positivamente muita gente, enquanto que o outro está com a cabeça para bugar. Então eu tenho que pensar no todo, eu tenho que pensar no coletivo. Então o instituto que pensa com responsabilidade na hora de construir essa playlist precisa pensar nesses aspectos. E particularmente aqui na Chave Mestra, eu gosto de trazer sempre canções, músicas que tenham letras de aprendizado. Então não adianta a gente ter música só que traz louvores a seres, que trazem somente batida, só frequência, mas que não tragam nenhuma mensagem. Eu acho importante nessa construção de playlist ter aprendizado. Por quê? Porque tem muitos elementos, tem muitas peças que você ainda não tem para sua própria cura. Às vezes o que você tem é dor, você não conta com uma peça, um elemento para que você possa transmutar aquilo. E isso pode estar em uma informação que você ainda não tem. Então a música, ela funciona como uma sala de aula, é a professora ayahuasca te ensinando, te trazendo uma mensagem direta de faça isso, isso e isso. Então eu gosto muito de ter músicas que trazem esses aprendizados, mesclados com músicas frequenciais, com músicas instrumentais, para você assimilar essas mensagens de cura. Vamos falar agora sobre a melhor maneira de você experienciar a força da ayahuasca, uma vez que você já tenha feito todo o preparo, já tenha analisado qual instituto você vai consagrar, já tenha observado o altar, o nome da casa, a playlist, já tenha feito a sua autoproteção com o seu mestre, uma vez que você já entenda que tipos de limpeza você pode enfrentar, agora é a hora de você efetivamente consagrar a medicina da ayahuasca. Algumas pessoas não recebem a força. Por quê? Uma das coisas eu já falei aqui, desidratação. Mas tem outras coisas que também podem influenciar. Se a pessoa utilizou, por exemplo, drogas, aliás, eu esqueci de falar que também não pode fazer uso de drogas. Se você faz uso de qualquer tipo de droga ou até mesmo a cannabis, que muito embora não seja considerado uma droga, a cannabis, ela tem uma energia diferente. Aqui na Chave Mestra, a gente pede para interromper também a cannabis. Não importa se você faz uso ritualístico, se você consagra ela de uma forma realmente sagrada, a gente sempre pede para não misturar as frequências energéticas para que a ayahuasca ela te acesse de uma forma mais pura. Sendo assim, algumas das coisas que podem impedir você de sentir a força pode ser algum tipo de toxicidade relacionada a algum tipo de substância que você possa ter utilizado. Mas tem um truque muito legal também que te ajuda a sentir a força mais rapidamente, e é o alongamento ou algum tipo de atividade física. Toda substância que esteja no seu corpo é catalisada, ou seja, tem uma reação acelerada no calor. Isso mesmo. E quando você aquece o seu corpo físico, você acelera esse processo. Eu adoro fazer experimento, adoro fazer teste. E certa vez eu quis testar isso, mas assim, no nível máximo. Inventei, então, de fazer uma espécie de uma dinâmica antes das pessoas consagrarem a primeira dose. Se alguém aqui já conhece o Tony Robbins ou o Paulo Vieira, sabe que eles têm algumas dinâmicas de empoderamento, e foi uma dessas que eu utilizei. Agora, olha só o que aconteceu. A dinâmica era a dinâmica do Yes. Talvez alguns aqui até conheçam. As pessoas, elas fecham as mãozinhas e vão fazendo Yes, dando soquinhos para cima e pulando e gritando, e aí tem um momento de esbravejamento que a pessoa dá um berrão, assim. Então, quem já fez, já sabe que dinâmica é essa. E eis que toda a egrégora fez a dinâmica do Yes, para logo em seguida consagrar a medicina da ayahuasca. Gente, não deu 5 minutos, estava todo mundo trincado na força e abrindo muita, mas muita limpeza. E serviu para o meu experimento, porque ali eu vi o quanto calor
corporal é capaz de acelerar uma reação química no teu corpo. Então, quando você se movimenta, você acelera muito o tempo para a ayahuasca te acessar. Só que a partir desse dia, a gente percebeu que bravejamento não era legal e a gente começou a trazer alguns alongamentos. Em dias quentes, a gente não faz isso, porque naturalmente em dias mais quentes, você vai sentir a força mais rápido. Agora, dias frios, em que está todo mundo meio enferrujado, a gente abre um alongamento leve, para que a pessoa dê aquela leve aquecidinha no corpo, para a ayahuasca chegar um pouquinho mais rápido. Inclusive, quando você se cobre bastante, fica perto do fogo sagrado, a tendência é que você sinta a força com maior intensidade e que ela chegue mais rapidamente para você também. Agora vamos falar sobre a dose. Qual é a dose adequada para cada paciente? Bom, primeira coisa, a gente considera um desrespeito sem tamanho você servir a mesma dose para todos os pacientes. Para começar, a pessoa que está consagrando pela primeira vez precisa ser iniciada de uma forma mais sutil, ou a experiência pode ser extremamente traumática. Então a gente sempre serve uma dose bem pequena, menos de meia dose para quem está indo pela primeira vez. Se a pessoa não entrar na força na segunda dose, no segundo servimento, a gente intensifica essa dose. Mas é muito importante que a gente tenha respeito com o paciente, vá sentindo o campo e o limite dele. E existem algumas dicas bem legais para isso. Você tem que entender que a pessoa que tem metabolismo mais acelerado, ela entra e sai da força mais rapidamente. É fácil saber quem tem metabolismo acelerado. Geralmente as pessoas que praticam atividade física têm metabolismo mais acelerado. Pessoas bem magrinhas têm metabolismo bem acelerado. E isso é visível. Quando o paciente se aproxima do seu altar, você já sabe quem tem metabolismo acelerado só de bater o olho e olhar para aquele corpo físico. Eu, como analista corporal, eu consigo enxergar outras nuances que eu chego a detalhar de forma muito específica dentro do curso Guardiões da Ayahuasca. Como é um tema muito longo, eu vou falar apenas sobre essa parte de metabolismo. Então, pessoas que têm metabolismo mais acelerado podem tomar doses maiores, porque a ayahuasca vai sair mais rapidamente do organismo e uma quantidade maior vai mantê-los por mais tempo na força. Já pessoas de metabolismo lento, é legal você dar uma dose um pouquinho menor, embora elas demorem mais para entrar na força, a hora que entram também demoram para sair da força. Dentro do Guardiões da Ayahuasca, a gente tem uma aula muito completa, uma aula extensa, uma aula longa, em que a gente fala dos 5 perfis comportamentais segundo Wilhelm Reich, que é um estudo da bioenergética, também popularizada pelo grupo Corpo Explica, em que a gente fala dos 5 traços de caráter: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Lembrando que esses nomes não são patologias clínicas, são apenas as nomenclaturas científicas que Reich deu para dizer como cada um desses traços se comunicam, funcionam, né, e se comportam. Então é possível, inclusive, prever como vai ser a sessão de cada paciente de acordo com o seu perfil de comportamento. Então, daqui do lado de cá, na chave mestre, e os nossos alunos também do Guardiões, aprendem como fazer análise de comportamento só batendo o olho no paciente, já sabendo prever como vai ser a sessão daquele paciente. Então, a gente sabe, inclusive, prever qual tipo de paciente pode ter a maior probabilidade de abrirem surtos dentro do campo. E a gente sabe isso através da análise corporal. Mas aqui basta que você saiba dentro dessa aula, como é muito complexo, o assunto é muito longo, não dá para trazer aqui, é legal você saber e entender que pessoas com metabolismo mais rápido entram e saem da força mais rapidamente, por isso devem tomar uma dose um pouquinho maior. E pessoas de metabolismo lento, que são as pessoas mais cheinhas, mais fofinhas, mais gordinhas, ou as pessoas mais troncudinhas também, essas pessoas, em geral, elas vão demorar um pouquinho mais para entrar na força, mas elas vão entrar com uma intensidade maior e vão demorar para sair. Então, às vezes acontece da pessoa ir com a força branda da primeira, vai consagrar a segunda dose e aí soma a segunda com a primeira, e a pessoa entra naquela força alta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade que serve na segunda dose para pessoas de metabolismo lento, porque a gente tem que saber que a força da primeira vai chegar para aquela pessoa, só que vai demorar um pouquinho mais, e aí vai somar as duas, e aí que ela pode entrar em um processo de surto psicótico. E falando sobre surto, eu quero trazer uma ênfase para esse assunto agora, em que não é necessário nenhuma doença pré-existente para que a pessoa
tenha um surto psicótico. Surto é sintoma de muitas doenças emocionais e físicas, até mesmo uma infecção de urina pode desencadear um surto psicótico. Então, músicas repetitivas, conforme eu falei lá atrás, podem desencadear um surto psicótico. Talvez a pessoa estar num processo em que ela não conseguiu clareza e ela ficar ali, com ideia fixa de resolver aquilo, pode ocasionar um surto psicótico. E o surto geralmente sempre vem com uma mensagem. E qual é a mensagem do surto? De que é algo que você naquele momento não tem elementos para resolver e você fica ali batendo na mesma tecla para conseguir resolver. E às vezes, quando você não tem elementos para resolver, é melhor soltar e buscar por esses elementos. Pedir sabedoria para a medicina te guiar para encontrar esses elementos. Então, geralmente, você entra num processo de incompreensão. Como eu, uma vez quase entrei em surto, mas com a minha experiência, eu evitei o meu próprio surto. Eu estava em um processo em que eu estava precisando perdoar a minha mãe e eu não conseguia compreender aquilo que a minha mãe tinha me causado. E aquilo começou a doer demais e dentro do meu ponto de vista de maternidade que eu tenho hoje, eu olhava para aquilo e falava, jamais eu conseguiria agir assim com a minha filha. E aquilo não entrava na minha cabeça, não tinha elementos para conseguir tratar daquilo naquele momento. Então foi o momento em que eu precisei literalmente abrir mão do entendimento daquilo, porque eu não tinha elementos para aquilo naquele momento, e cuidar de outras coisas, desviar a minha atenção, pedir que a medicina me levasse a atenção para outra esfera, para outra situação, para que eu não entrasse em tela azul. Porque eu cheguei no momento em que aquilo estava me torturando tanto que eu estava entrando em tela azul. E essa é a mensagem do surto. Quando há uma incompreensão profunda e você não consegue acessar o entendimento sobre aquilo, solta. Porque se você insistir naquilo, você vai entrar em tela azul. E é ali que o desconforto, ele ganha espaço. É ali que você vai ficar extremamente focada no desconforto e vai entrar em desespero. E vai querer sair da força, vai querer que aquilo pare. E esse é o surto, já é o princípio do surto psicótico. Aí você entra em confusão mental. Muitas vezes não consegue entender o que está se passando, porque você se entrega para o mal-estar, se entrega para o desconforto. Quando, na verdade, o que você pode fazer? Pensar em uma coisa totalmente diferente. Trazer uma sensação física, às vezes lavar as mãos, lavar os pés, às vezes entregar uma lenha para o fogo, às vezes fazer um rapé, né? O rapé, ele é ótimo, gente, para realmente não só aterrar você de alguns processos, mas às vezes te fazer navegar de uma forma mais tranquila na força. Então são recursos que a gente utiliza até que a gente tenha elementos para compreender determinados processos. Então, faça do seu processo que nem prova de vestibular. Eu brinco com isso, mas já teve muita gente que se salvou com essa minha dica. Quando você for apresentado a uma situação, a algum processo muito difícil, faz que nem prova de vestibular, resolve primeiro as questões mais fáceis. Vai ticando ali, vai acertando primeiro, vai ganhando jogo, vai ganhando nota. E aí depois você volta naquela questão mais difícil. Você vai ganhando confiança, você vai vendo o melhor que você tem, e aí você volta naquela questão que você não tinha conseguido solucionar. Às vezes, em uma outra cerimônia, né? Às vezes você simplesmente pede sabedoria para a medicina de trazer os elementos que você precisa, que podem estar, de repente, no livro, em alguma aula, em algum vídeo, em algum lugar que você precisa estudar sobre aquilo. Se você tem problemas de relacionamento, busque informação sobre relacionamento. Se são problemas financeiros que você tem, busque desenvolver-se em questões financeiras. Se você tem problemas com seus filhos, então busque algum tipo de conhecimento de educação de filhos. Então traga entendimento, conhecimento. E quando você consagrar a ayahuasca, você vai ter repertório para ela de trabalhar, você vai ter elementos, ferramentas para que ela possa linkar as coisas e te entregar a cura. Um outro ponto muito importante é deixe os seus chakras desobstruídos. Você sabe que tem 7 pontos energéticos muito importantes que vão da base da sua coluna até o topo da sua cabeça. Preste atenção para no momento que você precisar abrir limpeza, se precisar abrir limpeza, não abraçar o balde, ficar abraçada nele, não ficar com a cabeça baixa, não se dobrar. Cuidado, abra o peito. Se você estiver deitado, bote as mãozinhas viradas para cima, deixe os chakras desobstruídos. Se estiver sentado, sente ali espreguiçado numa cadeirinha de praia ou com postura. Muito cuidado para não ficar assim corcunda, olhando para baixo, porque isso vai fazer com que você fique num loop infinito de mal-estar. Tá certo? Na programação neurolinguística, inclusive, quando a gente abaixa a cabeça, a gente sabe que a gente intensifica as sensações. Quando a gente eleva a cabeça, a gente intensifica as visões. Então, aqui você pode utilizar esse recurso também para atravessar melhor os seus processos.
Existe um recurso inconsciente de proteção que você talvez esteja utilizando durante os seus processos, que é o de cobrir a cabeça. Inconsciente, mas que pode ser utilizado de uma forma consciente. Eu já me cobri dos pés à cabeça em uma cerimônia de propósito, porque tinha uma energia no campo que eu percebi que não ressoava comigo, às vezes proveniente da própria música. Então, quando você cobre a cabeça completamente, às vezes cobre os olhos, o nariz, cobre tudo, você na realidade está tentando bloquear que aquela frequência te acesse. E isso pode ser um bloqueio para receber algo que você realmente precisa receber, algo que está ali, mas você não se permite avançar, mas também pode ser algo que você tem que bloquear, pode ser uma energia que não faz parte, que não ressoa contigo. E tá tudo certo. Se coloque receptivo para perceber as energias que chegam e escolher de forma consciente se você vai ou não deixar entrar. Uma linha muito tênue separa peias de surtos psicóticos. Eu não vou me ater muito nesse momento a práticas para você conseguir ultrapassar esses processos de uma forma mais saudável, porque nós falaremos disso com mais profundidade na terceira aula. Eu já trouxe um pouquinho sobre a mensagem aqui do surto. As peias, ao contrário dos surtos, elas não fazem com que você perca o controle. As peias são apenas processos muito dolorosos, mas que você dá conta de vivenciar. Você consegue ter o entendimento do que aquilo significa, mas é extremamente doloroso. Então, a grande diferença do surto para a peia é que a peia te deixa no controle e o surto começa a tirar você do controle. E a gente vai falar como lidar com as duas situações na terceira aula. Hoje eu quero apenas apresentar alguns conceitos para vocês, já trazer algumas informações muito importantes, porque sim, existem formas de você evitar muitas coisas, o que dá para evitar a gente evita, mas nem toda dor será evitada. Algumas você precisa vivenciar para curar. Não tem como escapar disso. E como eu falei lá no início da aula, a ayahuasca, ela sempre vai te apresentar para a dualidade. Então, ela vai curar você pelo contraste. Ela te apresenta para a dor, para que você perceba o que é a luz, o que é o conforto, o que é estar bem naquele processo. Então, geralmente, ela cura você te colocando em contato com a coisa mais desconfortável que for possível. De modo que quando você sai da medicina da ayahuasca, você sente aquele grande alívio, né? De descalçar aquele sapato apertado. E para finalizar essa aula, eu quero também trazer para vocês que existem mais informações do que as que estão sendo passadas. A gente não consegue trazer todo o universo de informações que a gente tem, por exemplo, no Guardiões. O Guardiões conta com mais de 80 aulas, então tem muita profundidade. Quando a gente fala de interações medicamentosas, por exemplo, a gente sempre tem que pensar, né, de uma forma estratégica. Existem medicamentos que mexem, por exemplo, com a sua pressão. Então você se sente mais molinho, se sente acelerado, e toda alteração fisiológica acaba sendo ruim em contato com a medicina da ayahuasca. Então a gente ensina vocês a pensarem acerca dos medicamentos. É lógico que aqui a gente trouxe o que é mais grave, o que não pode de jeito nenhum, que tem risco de óbito, mas existem outros medicamentos que podem trazer um certo desconforto para a sessão, enquanto que tem medicamentos que podem, inclusive, trazer mais conforto durante uma sessão. Então, tudo isso a gente fala dentro também do curso Guardiões da Ayahuasca. Falamos aqui brevemente sobre os surtos, trouxemos algumas questões legais para o preparo da sua cerimônia, como escolher um bom instituto, mas é claro, sempre tem muita coisa que a gente pode trazer. Falando de proteção espiritual, a gente gosta muito de trazer sobre as defumações, a gente vai falar mais sobre isso na aula de amanhã, em que a gente vai falar sobre os guardiões, sobre o dirigente. Então, não perca a aula de amanhã, porque a aula de amanhã a gente vai falar sobre a conduta do dirigente, sobre coisas que o Instituto precisa entregar para que a cerimônia seja protegida espiritualmente, seja perfeita, formas de tratar, de ancorar a medicina. A medicina precisa ser corretamente ancorada. Então, amanhã a gente vai explicar um pouquinho mais do ponto de vista agora do guardião e do dirigente. Hoje nós focamos nos pacientes, porque todo guardião e dirigente é eternamente paciente também. Então, nós focamos mais em como ter uma experiência mais agradável, como estar seguro, né? E como realmente colher benefícios para a vida. E para fechar, eu digo para você, sempre, sempre tenha clareza do que você está indo fazer na ayahuasca. Leve um caderno se for possível. E já deixe elencado nesse caderno, antes de consagrar, o que é que está doendo em você? O que está te incomodando? Escreve nesse caderno. O que está te incomodando e como você gostaria de se sentir no lugar. E quando chegar na força da medicina, faça perguntas relacionadas a isso para ela. Não se perca no seu processo. Você tem o poder dos decretos.
tudo aquilo que você professa, tudo aquilo que você fala, acontece. Então, se você trouxer para a medicina da ayahuasca um decreto, um pedido, ela sempre vai te escutar. Peça a ela para tratar você de maneira amorosa, de maneira leve. Se estiver com medo, diga: Madrecita, estou com medo, me trate de forma amorosa e leve, que eu possa acessar as minhas curas de uma maneira que eu entenda. Qual é a maneira que você entende? Através de sensações? Através de palavras? Como você entende? Peça para a Madrecita trazer as informações para você do jeito que você entende. Converse com ela. Isso é muito importante. Clareza, norteie o seu próprio processo. Você está no comando do seu corpo, você está no comando da sua mente, você está no comando das suas sensações que constroem a sua alma. Então, clareza, onde você está e onde você quer chegar ao final da cerimônia de ayahuasca. E quais chaves você deseja virar para a sua vida prática, que você quer que a ayahuasca ilumine, para você saber qual é o caminho. Então, uma vez que você tem essas perguntas, você estará pronto para realmente ter uma experiência transformadora na sua vida prática. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e amanhã focaremos nos guardiões e nos dirigentes, que vão trazer para você toda essa experiência maravilhosa. Gratidão por ter assistido. Vejo você então na próxima aula. You